Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Thais, ensino língua portuguesa e redação às turmas de terceiro ano, A e B. Então vamos lá começar, tudo bem? Vou começar aqui a projeção dos slides para acompanharmos. Gente, a aula dessa semana a gente vai aprender a utilizar e a perceber a progressão referencial e os operadores argumentativos. A nossa disciplina de hoje é língua portuguesa, mas a gente vai ver que ela se conecta muito com a disciplina de redação e que todos os conhecimentos que a gente vai desenvolver hoje, eles podem e devem ser aplicados quando o momento da sua escrita, tá bom? Eu começo a atividade com um texto que está na página 191, se eu não estou enganada, no livro de vocês, tá? De língua portuguesa. E aí, essa aqui é a primeira questão, é que nós temos uma redação com o tema de 2012 do Enem, e essa é um exemplo de redação nota 1000, né? E aí, nós pegamos esse texto e retiramos algumas palavras, expressões, algumas frases que servem para complementar e costurar, né? Construir aí a coesão e a coerência do nosso texto através do processo de referenciação, tá certo? E aí, essa aqui foi uma atividade que na aula síncrona nós fizemos em sala, e aí eu convido você a realizar essa atividade com calma, tá? Fazendo seu caderno, você pode enumerar as essas lacunas, né? São 13 lacunas, e aí, por exemplo, essa primeira lacuna da segunda linha coloca como número 2, a segunda lacuna da segunda linha coloca como número 2, né? E assim você vai fazendo até o número 13, tá? E aí o texto nós vamos ler em seguida, tá bom? Nós temos ainda um quadro com as palavras que foram retiradas do texto, e aí, a partir dessas palavras, você vai lendo e colocando aquela que faz mais sentido para você, tá bem? E aí, fazendo essa atividade, nós temos aqui como é que ficaria esse texto, tá? Aí você pode testar e fazer em casa e depois verificar a correção, tá? O que seria, portanto, essa referenciação? Ora, a própria palavra, né, referenciação, nos dá a ideia de referente àquilo. Eu vou fazer referência a algo que está no meu texto, né, que já foi apresentado ou vai ser apresentado, tá bem? A referenciação, portanto, é o processo pelo qual se introduzem referentes no texto. Tá? Eu vou construindo as minhas argumentações. O que você vai fazer na atividade que eu coloquei no começo da aula é justamente esse processo de referenciação. Por exemplo, aqui eu tenho, no primeiro parágrafo, durante principalmente a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de emigração. Na chamada década perdida, ou seja, na chamada década perdida, ela faz referência à década de 80, que foi um período em que as pessoas saíam do Brasil, né? Inúmeros brasileiros deixaram o quê? O país. Eu estou falando do Brasil, né? Então, o país faz referência ao Brasil. Então, essas palavras que eu vou colocando são chamados de referentes, tá certo? O que vai construindo o meu processo, a minha progressão referencial. O que é essa progressão referencial? É a retomada a esses referentes durante a construção do texto, né? O texto ele vai voltando aquilo que foi apresentado para enriquecer a argumentação, para fluir, para desenvolver o texto, né? Na redação do Enem, a gente precisa apresentar e relacionar
dados, argumentos, informações, enfim, tudo isso para construir a nossa dissertação argumentativa. E aí tudo isso está basilado na progressão referencial. Se você coloca uma informação, você precisa fazer referência a ela, precisa explicar, precisa justificar, tá certo? Tudo isso acontece através da progressão referencial. E para essa progressão referencial acontecer, a gente utiliza também os chamados operadores argumentativos, que são palavras que servem para correlacionar as partes de um texto, ou seja, construir a coesão daquele texto, né? Ele serve como costura, com o objetivo de deixar clara a direção argumentativa pretendida pelo autor. Toda a redação número 1000 é aquela redação em que o corretor ele pega o texto e já sabe os argumentos que vão ser utilizados, ele consegue ver claramente todo o percurso, o caminho argumentativo que o candidato construiu na sua redação. Tudo isso é muito claro. E essa clareza, ela é feita pela presença dos operadores argumentativos, pela referenciação, pela progressão referencial, tá? Então, isso aqui é um conteúdo extremamente importante para vocês, que vocês precisam sempre treinar nas redações de vocês, tá? Inclusive, uma das condições para o texto atingir nível 5 na competência 4 do Enem, pessoal, é utilizar pelo menos 2 operadores argumentativos interparágrafos, ou seja, entre um parágrafo e outro, né? Fica uma dica aqui. Comece pelo menos 2 parágrafos do seu texto utilizando o operador argumentativo, mas, obviamente, tem que ser um operador argumentativo adequado para aquilo que você está falando, tá bem? E aí nós vamos ver nos próximos slides as ideias, né, que você pode construir com os operadores argumentativos adequados. Então, exemplos de operador argumentativo interparágrafo. Desse modo, dito isto, entretanto, ademais. E intraparágrafo, ou seja, dentro do parágrafo, ela, esse, você pode usar sinônimos, elipses, aqui, ali, lá, né? Advérbios, conjunções, pronomes, demonstrativos, tá certo? Tudo isso pode e deve ser muito utilizado. A depender do sentido que você queira construir, que você queira apresentar, você vai ter que utilizar os operadores adequados. Por exemplo, se você quer apresentar um argumento mais forte, você pode utilizar palavras como até mesmo, inclusive. Se você quiser unir argumentos convergentes, né? E também, ainda, nem, não só, mas também, tanto como, além de. Se você quiser introduzir conclusão ao que já foi apresentado no texto, aí muito importante, né? Professora, eu não sei como começar a minha conclusão, então comece com o operador argumentativo. Portanto, logo, por conseguinte, em decorrência, assim, tá bom? Desse modo, para estabelecer comparações, ora, eu vou usar o mais do que, menos do que, tanto quanto, tá? Para eu introduzir uma justificativa, uma explicação de algo que já me foi apresentado antes, já que, pois, né, o pois é muito utilizado, uma vez que. Professor, e se eu quiser contrapor argumentos que apontam para conclusões opostas? Eu vou usar as adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, embora, ainda que, apesar de, tá? Então, tudo isso daqui é interessante que quando vocês forem construir a redação de vocês, você escreve a primeira versão, né? Nessa redação de treino, e escreve depois a segunda versão em que você vai fazer essas adequações, em que você vai fazer esses melhoramentos no seu texto e pode até utilizar esse material para revisar, para ver, opa, eu posso substituir essa palavra, eu vou usar os operadores argumentativos, eu vou ver aqui se minha progressão referencial está beleza, tá? Então, vocês mesmos podem ser os revisores e devem ser revisores dos textos de vocês, tá? Gente, se ao ler a redação a gente tivesse
que resumi-la, a gente precisaria tirar a informação principal, que no caso é o fato, né, que o candidato apresenta, é o fato da chegada dos imigrantes ao Brasil, né? Até a década de 80 saía muita gente do Brasil. E depois, com o aquecimento da economia, o crescimento do PIB, né? Tudo isso é informação que está no texto, tá? Vocês vão ler com calma e vão perceber. Então, após tudo isso, acontece o processo inverso, né? Em vez de sair, as pessoas chegam, né? As pessoas de países subdesenvolvidos chegam ao Brasil, né? Então, esse fato é a tese, é o que desencadeia toda a argumentação que o candidato vai construir. Portanto, se eu tivesse que resumir esse texto, essa redação, eu colocaria esse trecho aqui, que é até o gabarito dessa questão. Está aí no primeiro parágrafo. A chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios com indivíduos de países subdesenvolvidos latino-americanos. Tá? Então, esse fato aí, esse acontecimento, é a minha informação chamada de informação principal, porque é a partir dela que todas as outras informações do texto vão ser desenvolvidas. Então, para resumir, o que é a informação principal, o que é a informação secundária, tá, gente? Só lembrando, essa diferenciação de informação principal da secundária em textos faz parte do descritor 7 do SPAES e que a gente também está desenvolvendo, a gente também está trabalhando durante essa semana. Inclusive, a atividade de casa que eu passei para vocês, cujo link já está no grupo de WhatsApp, ela aborda justamente apenas essa diferenciação entre informação principal de secundária em texto. São 5 questões, cada uma valendo 2 pontos, né, um trabalho, em que você vai ler o texto e identificar ali a informação principal, tá? E eu peço que façam isso com muita atenção, muito cuidado, para acertar todas, tá? Então, a informação principal, gente, vai ser aquela de maior relevância no texto, né? O texto, ele vai ter muitas informações, mas uma vai ser a mais importante, porque é a partir dela que todas as outras vão ser construídas, tá? Então, sem essa informação, todas as outras vão perder o seu valor, porque eu preciso da minha raiz, eu preciso da informação principal. O que é a informação secundária? É aquela ideia utilizada para reforçar a informação dita essencial. Então, ela vai reforçar, ela vai detalhar, ela vai especificar, ou seja, a informação secundária faz com que o texto flua, tá? Aqui eu não quero dizer que uma é mais importante que a outra, ou que a secundária não tem a sua importância. Ela tem, as duas têm a sua função muito bem definidas e são extremamente importantes, tá? E aí, atenção, quando a gente vai fazer uma síntese ou um resumo de um conteúdo, as ideias secundárias, elas são dispensáveis. Então, isso aqui também é um bom filtro para você perceber o que é secundário e o que é principal, tá bem? Aqui eu também trago para vocês o conteúdo de tópico frasal, né? Porque a gente pode tirar a informação principal analisando o texto como um todo. Mas se de repente é um texto muito longo, muito complexo, ele pode apresentar mais de uma informação principal. E aí a gente vai analisar parágrafo por parágrafo, né? Tirando os chamados tópico frasal, tá? O tópico frasal vai ser um enunciado que contém a ideia principal, a frase nuclear, e uma ou mais frases que desenvolvam tal ideia, tá? Então, você vai ali fazer um resumo de biologia, por exemplo, vai ler um artigo de biologia que o professor passou. Você vai retirar o tópico frasal de cada parágrafo para, então, você ter um resumo produtivo, tá? Para finalizar a nossa aula, eu trago para vocês mais uma questão para a gente exercitar essa questão do descritor 7, né? Diferenciar informação principal de secundária em texto. A questão diz o seguinte: leia a seguir o trecho de uma matéria. Estreia nesta terça-feira, 8, a nova série da Rede Globo, Segunda Chamada.
A obra vai retratar os desafios de quem não conseguiu trilhar uma vida de estudos regular, mas luta para retomá-la na fase adulta, como aluno da Educação de Jovens e Adultos, EJA, na periferia de São Paulo. A trama vai se passar dentro da escola fictícia Carolina Maria de Jesus, em homenagem a uma das primeiras escritoras negras do Brasil, de grande relevância para a literatura nacional e autora do best-seller Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960, vendido em 40 países e traduzidos para 16 idiomas, Carolina travou uma luta contra as adversidades sociais e econômicas para aprender a ler e a escrever. O percurso da autora foi improvável para uma menina negra, favelada e pobre, nascida de pais negros e analfabetos, em uma comunidade rural da cidade de Sacramento, Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Filha ilegítima de um homem casado, Carolina sofreu maus tratos ainda na infância. Teve contato com a escola aos 7 anos de idade, porque sua mãe a colocou como criada de esposa de um fazendeiro rico. A vida escolar durou 2 anos. No período, a menina aprendeu o básico da língua, como codificar e decodificar as letras, e assim aos poucos formando palavras, frases, decifrando parágrafos, aprendeu a ler e escrever. A informação principal desse texto está relacionada. Item A, ao conteúdo de um novo programa de TV. Item B, a divulgação de uma nova série a ser exibida na TV aberta. Item C, as dificuldades enfrentadas por crianças negras no início do século passado. Item D, há maus tratos aos quais crianças de origem mais pobre são submetidas. Ou item E, a história de uma escritora negra, Carolina de Jesus, muito importante para a literatura nacional. E aí, o que é que vocês acham que vai ser a informação principal desse texto? Item E, né? Quando a gente começa a ler o trecho da reportagem, a gente imagina que a história vai tratar sobre essa nova série, esse novo programa, só que o texto ele vai seguindo para um outro caminho, em que ele foca na história da Carolina Maria de Jesus, né? Portanto, a informação principal desse texto vai estar relacionada a isso, que diz ao item E. Percebam que nem sempre, gente, a informação principal vai estar no título, ou vai fazer parte aí do primeiro ou parágrafo, ou das primeiras linhas, das primeiras palavras de um texto, né? Na verdade, essa reportagem, esse trecho, ele começa falando da série e tal, para chegar na Carolina Maria de Jesus, e aí ele foca e a gente percebe a informação principal dele, tá? Esse aqui é um exemplo de exercício que vocês vão encontrar na atividade de casa, é um modelo, tá? Então, vocês vão fazer desse jeitinho. As questões são simples, tá bem? São apenas 5 questões, mas é necessário que vocês tenham atenção e se dediquem para essa atividade. A atividade de casa, portanto, é um link do Google Forms, já está disponibilizado lá no nosso grupo, todo o material também vai estar disponibilizado na plataforma da escola. Acessem, assistam às aulas, ao material e bons estudos, gente. Aqui a gente finaliza a nossa aula. Agradeço aí a participação de vocês e por terem assistido a mais um vídeo. Tchau, tchau, gente. Até mais.